Shabbat Shalom a todos, amém? E a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, amém? Que for ver e ouvir esse vídeo. Quero compartilhar com você nesse Shabbat mais uma palavra do Senhor para o nosso coração a respeito de quem é o Senhor Jesus e do que Ele fez por nós, amém? Então eu quero começar lendo um texto do Evangelho de João, das Boas Novas, do apóstolo João, que se encontra no capítulo 10, no versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? Então, quero falar com você a respeito dessa palavra, a respeito de quem é Jesus. Para muitas pessoas, algumas coisas a respeito de Jesus é o suficiente. Para outras pessoas não são o suficiente. Para algumas pessoas, por mais simples que elas sejam, elas vão ser fiel ao Senhor até o fim e vão crer. Para algumas pessoas, por mais que saibam muito, não vão ser fiéis ao Senhor até o fim. Por isso que Jesus disse: Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. É uma das características de nós, eu me coloco nesse meio também, daqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, eles o seguem. Pelo menos tentam seguir. Essa é uma das características das ovelhas do rebanho do Senhor, que pelo menos eles se esforçam para segui-lo. Diferentemente daqueles que não são, que não ligam e não fazem nem questão de demonstrar que não ligam. Então fica claro. Mas o Senhor Jesus, mas mesmo assim as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. A grande maioria acreditam nisso. E é bem verdade que a palavra do Senhor diz que aquele que crê será salvo. Aquele que crê no Senhor será salvo. Mas existem características dos que creem também. E que seguem o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus deixa uma palavra bem clara para nós. Que Ele conhece as suas ovelhas e elas o seguem. E elas jamais se perderão. E também jamais serão tiradas das mãos do Pai. Para nós entendermos. Por mais que o Senhor Jesus falou no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, ele disse assim: todos aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus. E essa crença implica a nossa perseverança nos caminhos do Senhor. Ou seja, não são todos. Não são todos. Nós vimos na paraxá dessa semana de Devarim, hoje, palavras a respeito da repetição das leis que Moshe Rabbeinu dá a Israel. E no fim dos seus dias, no último ano, no 40º ano, no último mês, no finzinho praticamente das suas, talvez, última semana, 2 semanas ali da sua vida, ele dá instruções ao povo do Senhor, traz à memória tudo que o Senhor começa a dar instruções e traz à memória tudo que o Senhor fez, as lutas, as batalhas, as vitórias, os fracassos. E também fala da designação de Yehoshua, de Josué, a mudança da liderança do povo do Senhor. Mas ele instrui o povo do Senhor em palavras. Devarim. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, capítulo 17, que a fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra do Senhor. Vem pelo ouvir a palavra de Cristo, nosso Senhor.
Por isso que o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas. E ele disse, eles lhe dão a vida eterna. Então o propósito de Cristo é a vida eterna, não existe outro propósito. Para nós podermos entendermos a salvação do Senhor. Porque se não entendermos, talvez o sofrimento seja maior na questão fé. Porque ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o propósito do Salvador foi salvar, literalmente, foi salvar. E nós passamos na nossa vida, podemos passar tempos de bonança e tempos difíceis, tempos duros, difíceis. Mas apesar de tudo isso, o Senhor sempre nos alerta. Ele sempre nos diz, nos avisa, nos mostra, seja através de todos os meios pelos quais Deus usa para falar com o seu povo. Seja através da sua palavra escrita, da sua Torá, seja através dos sinais, através da natureza, falando com seus filhos, como diz a Escritura, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós teremos visões, revelações, profecias, sonhos, de todas as formas. Então ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e continua falando. Apesar das pessoas não creem. Então, há mais de um século atrás, mais ou menos, um pouco mais, desde os tempos, não só de um século atrás, desde os primórdios, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, e hoje nós vivemos tempos difíceis, como diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que viriam tempos difíceis, para nós entendermos quem é o Senhor Jesus. Mesmo depois de 2000 anos, uma boa parte das pessoas ainda não sabe quem é Jesus e o seu propósito. Por causa da frieza, então, abandona a frieza, o Senhor vai dando aquele espírito de entorpecimento. A pessoa vai adormecendo na fé e vão negando verdades absolutas. Para nós entendermos que aqueles que são filhos do Senhor, o Senhor jamais os abandonará. Isso é um princípio básico, uma doutrina básica, que pode ser dogmática, que ela tem base nas Escrituras. Tanto a experiência. Por isso é importante a experiência. Uma experiência baseada, como diz Finney, no crivo das Escrituras Sagradas, não no fanatismo ou na ignorância. Podemos corroborar essa verdade através da palavra do Senhor, da experiência de fé, de transformação, de encontro com o Senhor. Então essa é uma das coisas maravilhosas, para nós não cairmos no engano, no fanatismo, na ignorância. Então tem uma coisa bem importante que, para nós termos convicção de que somos do Senhor. O Pirkei Avot, ele diz o seguinte, na Mishnah de número 6, ele diz assim: o inculto não teme o pecado, o ignorante não pode ser piedoso, o tímido não pode aprender, o irascível não pode ensinar. Nem todos os que se deixam absorver pelos negócios podem tornar-se sábios. E num lugar onde não tem homens, trata tudo de ser homem. Então, essa é uma coisa para nós aprendermos. Então, nós vemos que os apóstolos, quando foram presos pelos líderes religiosos, eles disseram que eles eram incultos, indoutos. Mas puderam observar a diferença do seu comportamento pelo fato deles dizerem que verdadeiramente eles estiveram com Jesus, porque houve uma transformação na vida dos apóstolos. Por mais simples, inculto, indoutos que eles fossem. Mas eles aprenderam do Mestre. A Bíblia diz que eles viveram com o Senhor 3 anos e aprenderam do Senhor. Então o inculto não pode saber. Então, se nós não sabemos algumas verdades a respeito de Jesus, podemos nos enganar. Talvez podemos não nos desviarmos da fé, mas podemos nos enganar a respeito de muitas coisas e o que tem acontecido é que as pessoas vão contra a palavra do Senhor quando não sabem. Para você saber que você é do rebanho, que você pertence ao Senhor, que você jamais deve abandonar o Senhor. Então o inculto, ele não pode, se ele for inculto, dificilmente ele vai saber algumas coisas a respeito do Senhor, principalmente no dia que nós estamos vivendo a respeito de informação. Sabemos que somos o Senhor. Por isso que o Pirkei Avot diz, o inculto não pode aprender. Então tem coisas, não teme o pecado. Não pode aprender. Ele não teme, porque não sabe. Quando nós não sabemos, às vezes erramos muitos quando não sabemos de muitas coisas. Por isso que as pessoas não ligam muito. Por isso que todo pecador, antes de conhecer o Senhor, ele não liga para o pecado, para o que ele está fazendo errado.
para ele é certo. Porque ainda não foi liberto, como diz a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse, se você crê, você será salvo. E conhecereis a verdade vos libertará. Então isso é o que o Senhor diz. E se não sabemos, como é que vamos fazer o que é certo? Se não sabemos a respeito da verdade, continuaremos no engano. Então por isso que o inculto não teme o pecado. Por isso que as pessoas não temem o juízo divino. Muitos não sabem, e quando rejeitam a verdade, para nós sabermos que nem todos são do Senhor. Então por isso que o Senhor Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Então o inculto, ele não tem medo, ele não tem temor. Então por isso ele precisa aprender, por isso nós precisamos aprender, por isso que nós viemos para o Senhor, por isso que nascemos de novo e começamos a aprender tudo novamente. Então essa que é a grande diferença. Essa que é a grande diferença para nós podermos aprender a respeito da palavra do Senhor. Ele fala que o tímido não pode aprender. Veja, o inculto, ele não tem medo, e o tímido não pode aprender. O tímido, aquele que tem medo. Então, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, ou quando conhecemos superficialmente, quando começa a acontecer, quando começa verdadeiramente a prática das Escrituras, as experiências que a Escritura deu aos patriarcas, começam a acontecer nas nossas vidas, nós nos deparamos com situações difíceis. Por quê? Porque não fomos preparados para aquilo. Então essa que é a grande diferença. E daí vem o medo. Por isso que muitas pessoas abandonam a fé, que nem está acontecendo agora. O medo. Que eu volto a falar, tenho falado muito a respeito disso nesses vídeos. Porque a pessoa não conhece a palavra do Senhor, ela conhecia só superficialmente. Que nem aqui, quando eu sempre, durante todos esses anos que eu ouvi falar, quando eu estava fora e cheguei e vi. Então o ensino a respeito de Cristo é completamente diferente do que diz a Escritura Sagrada. Completamente, absolutamente diferente. Por isso que muitas pessoas abandonam a fé. Estão felizes em determinado grupo religioso enquanto as escrituras não se cumprem na verdade. E quando elas começam a se cumprir na verdade, aí as pessoas, a respeito daquilo que o Senhor Jesus verdadeiramente ensinou, quando começa a acontecer nas nossas vidas aquilo que o Senhor Jesus ensinou, as pessoas, uma boa parte, se não te forem das ovelhas, abandona o Senhor, abandona os caminhos do Senhor. Se começar a acontecer o que o Senhor Jesus ensinou, os seus ensinos. Então essa que é a grande diferença. Então o tímido, ele não pode aprender, porque daí ele fica com medo e muitas pessoas rejeitam. Então uma grande característica do mundo cristão, de alguns, né? Não estou falando do mundo cristão, mas algumas experiências que a gente tem na vida, você vai aprendendo. A restrição é a respeito do fim dos tempos, a respeito do que diz o livro de Razão de João, o livro do Apocalipse, a visão de João, do livro do Apocalipse. Então as pessoas têm medo. E se aquilo começa a acontecer na prática, as pessoas têm medo. E uma das características mais terríveis dessa última hora, até uns séculos atrás, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então as pessoas criam pela pregação da palavra. Hoje as pessoas, nem você mostrando, seja através de vídeo, através de foto, como diz a linguagem popular, mesmo desenhando, as pessoas hoje não acreditam que aquilo está de acordo com as Escrituras Sagradas. Mesmo se mostrando, mesmo as pessoas vendo todo tipo de vídeo, todo tipo de foto, seja o que for hoje, na comunicação visual principalmente, as pessoas não acreditam. Por causa que Jesus disse que quando ele estivesse próximo à sua vinda, ele falou, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então essa é a grande diferença. Por isso que Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas me seguem. Então essa é a grande diferença. Então o medo bate, por isso que o pirquefotiço tímido não pode aprender. E o ignorante, o inculto, não teme o pecado, porque não sabe. Inculto porque não sabe. E se faz negligente para aprender, como o apóstolo Paulo, o apóstolo, o profeta, fala no livro de Hebreus. Né? Se fizesse negligente para crer, devendo ser mestres, né? Ainda necessitam de leite, porque se fizeram negligentes para aprender. Então, por isso a importância de nós aprendermos a palavra do Senhor. Para quando chegar a prática, a experiência,
nós estejamos mais amadurecidos para passar por aquela situação e saber verdadeiramente qual o propósito de Cristo como Salvador, como Redentor, como expiação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, como diz o apóstolo João, mas pelos do mundo todo. Apesar que ele morreu pelos pecados de todos, mas somente alguns aceitam, somente alguns serão salvos. É o que diz a Escritura, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Morreu pelos pecados de muitos. O apóstolo João diz por todos, mas não são todos que aceitam. A salvação é para todos, não são todos que aceitam. Por isso que Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas me seguem. Por isso que ele nos deu instrução nos últimos dias da sua vida. Ele falou conosco nos últimos dias da sua vida e falou conosco depois da sua ressurreição. Moshe Rabbeinu falou nos últimos dias de sua vida. E o Senhor Jesus falou para nós depois da sua ressurreição e continua falando até hoje. Aos nossos corações através do teu Santo Espírito. É por isso a importância de crermos na palavra do Senhor e ouvirmos a palavra do Senhor. Entendemos e aprendemos. Que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu já tive contato com pessoas que as pessoas disseram, não quero saber, não quero ouvir. Então, a palavra do Senhor diz que o inculto não tem temor. E o ignorante não pode aprender. O tímido, aquele que tem medo também não pode aprender. Ainda mais em tempos difíceis. Então essa é a grande diferença. Jesus conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas o seguem. E para concluir ele fala, e aonde não tem homem, seja você homem. Ele não fala para você, ele não está dizendo porque a avó não disse que você tem que ser melhor que os outros, não. Não uma falsa humildade, mas saber quem somos e a nossa realidade e a nossa responsabilidade. É isso que o porquê a avó te disse, onde não tem homem, seja você homem. Essa é a grande diferença. Que a luz do Senhor resplandeça sobre nós. Que a luz do Senhor, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Porque Ele disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então Moshe Rabbeinu, nos últimos dias da sua vida, deu instrução. Traz à memória ao povo do Senhor tudo que o Senhor fez no livro de Devarim, de Deuteronômio. Tudo que Ele fez de bom, os erros, os acertos, as correções. Então tudo Ele vem nos ensinar novamente. Dizer que o Senhor designou Yehoshua. Mesmo depois da morte dele, Josué introduziria o povo na terra do Senhor. E o Senhor Jesus disse, antes da sua morte, nos deu instrução a respeito do reino de Deus. E disse, ele não mandaria outro, ele disse, eu estou dando instrução a vocês, mas também voltarei para buscar vocês e vos levar. Então ele nos deu instrução através da sua palavra. Ele nos levará, voltará para nos buscar, nos introduzir ao reino vindouro, ao Olam Rabá. Por isso que ele disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Porque a morte, sobre os filhos de Deus não tem mais poder. Então essa é a palavra do Senhor para nós. Para nós entendermos. Da paraxá dessa semana de Devarim, palavras. Moshe Rabbeinu deu instrução no fim dos seus dias. E Yehoshua introduziu o povo na terra do Senhor. O Senhor Jesus nos deu instrução nos últimos dias da sua vida. E nos deu instrução depois da sua morte também, depois da sua ressurreição. Onde não tem homem, seja você homem. Não seja inculto. Não seja tímido. Não seja ignorante. Vamos aprender. Todos nós podemos aprender com o Senhor. Não estou falando aqui inculto, não estou falando de formação teológica, não estou falando de diplomas, que tudo isso é muito bom. Estou falando aqui a respeito do reino de Deus. Vamos crer no Senhor. Pedir que o Senhor nos ajude a entender o seu verdadeiro plano. Para que possamos caminhar com o Senhor de cabeça erguida. E aonde não tiver homem, sejamos homem. Quando eu falo seja homem, é tanto homem quanto mulher. Porque Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Amém? Então que o Eterno te abençoe e te guarde. Conheça verdadeiramente o teu Salvador e o plano dele para você.
Amém? Shabbat Shalom.